O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou a visita de 4 parlamentares do PL ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão atende a um pedido da defesa do ex-presidente, que vai poder receber os deputados Nicolás Ferreira, de Minas Gerais, do PL, e Sanderson, do mesmo partido de Bolsonaro, pelo Rio Grande do Sul. Além dos senadores Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, e Bruno Bonetti, que também é do Rio. As visitas são individuais, estão agendadas agora para fevereiro, mês que começa amanhã. Sanderson e Portinho são pré-candidatos ao Senado pelo Rio Grande do Sul e pelo Rio de Janeiro. Mesmo preso, Bolsonaro tem conversado com aliados sobre os rumos da campanha desse ano. Foi da prisão que ele ungiu o filho, Flávio Bolsonaro, como candidato à presidência. Inclusive, recebeu durante a semana o Tarcísio de Freitas para noticiá-lo, para dar a notícia, oficializá-lo dessa notícia. E o Tarcísio vai ser candidato à reeleição em São Paulo, se nada mudar até o momento de oficializar as chapas. Bonetti é suplente de Romário, que se afastou do Senado com licença de 120 dias. Ele tem previsão de voltar ao cargo em março. E Nicolás é visto como uma figura central na campanha desse ano. São algumas pessoas, políticos, que vão passar pela cela ou pela sala onde está hospedado, uma espécie de apartamento, onde está o ex-presidente Jair Bolsonaro, Aldo. E de lá ele tem feito reuniões políticas e ditado as cartas para 2026. Então, eu acho que o Sakamoto caracterizou bem ali o aspecto de privilégio que o Bolsonaro vive na cadeia, Mas eu acho que, do ponto de vista político, o mais importante é perceber que ele continua a liderança em conteste da extrema-direita, Quer dizer, e aí, nesse sentido, podemos dizer que até o bolsonarismo ele tem um aspecto de vantagem na articulação política sobre o governo Lula. Quer dizer, o campo da extrema-direita, o bolsonarismo, ele vem trabalhando há bastante tempo essa articulação para ter uma estrutura de candidaturas muito fortes no Senado, considerando que o Senado tem alguns poderes significativos, principalmente em relação ao controle que ele pode exercer sobre o STF, o impeachment de ministros do STF e assim por diante. Então, o bolsonarismo está dando uma dedicação especial a esse aspecto da candidatura dos governadores. E se você vê, por outro lado, a questão do Lula, quer dizer, o Lula está atrasado nessa articulação, está atrasado na montagem de palanques estaduais e tudo mais. Então, por exemplo, aqui em São Paulo há uma indefinição completa, quem vai ser o candidato a governador, quem vai ser o candidato ao Senado. No Nordeste existem muitas complicações políticas, muitos atritos políticos dentro do próprio campo lulista e assim por diante, e no Sul também. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, quer dizer, o PT vai manter uma candidatura própria ou vai apoiar a Juliana Brizola, que desponta com uma certa vantagem? Então, nesse aspecto da articulação, principalmente tendo em vista as chapas para o Senado e também do ponto de vista das candidaturas de deputados, me parece que o bolsonarismo leva uma certa vantagem. Por outro lado, há que se considerar agora que surge um terceiro campo político, que está, digamos assim, se separando do bolsonarismo, que é o campo do Centrão, aí despontando com 3 candidaturas, quer dizer, a do Eduardo Leite, a do Ratinho Júnior e agora a do Caiado, que migrou para o PSD nessa semana, E então tem essas 3 postulações, e dessas 3 postulações, de fato, deve surgir uma candidatura mais de centro, centro-direita, alguma coisa assim, e nesse sentido, quer dizer, eu acho que ela, de certa forma, atrapalha a estratégia do Bolsonaro. Vamos ver o que vai dar. A gente tem que ver, Paulo, e imaginando que o Jair Bolsonaro está preso, ele segue com um poder de influência enorme, ele que detém os votos, tanto é que o Tarcísio teve que aceitar, Por mais que ele diga que era a intenção dele desde o início ser candidato à reeleição em São Paulo, é claro que ele fazia articulações nos bastidores para ser o candidato à presidência da República, mas a família Bolsonaro não quis assim. E tem alguns implicadores nessa situação de prisão do Bolsonaro, Se a gente comparar quando o Lula foi preso em 2018, o PT havia se preparado para a campanha eleitoral daquele ano, com inúmeras gravações do presidente Lula, quando ainda estava livre. Ele fez gravações de apoio a vários candidatos, inclusive ao Haddad, e deve ter feito inclusive para o Ciro, quando o Ciro
seria o apoiado, né, pelo PT e desistiu, né? Seria o cabeça de chave da chapa, né? Então, o Lula tinha se preparado para essa situação, né? Tamanha eminente prisão, né, e todo aquele processo conturbado do Sérgio Moro. Mas isso não acontece com o Bolsonaro, né? A única suposta declaração que a gente tem, que ele passou o bastão enquanto candidato à presidência ao Flávio Bolsonaro, é o próprio Flávio Bolsonaro, na porta da prisão, dizendo que o pai o escolheu como sucessor, digamos assim, da extrema-direita, né? Então, isso pode ter um peso na eleição, né? A falta de vídeos, de declarações explícitas em que o Bolsonaro apresenta o seu apoio a diferentes candidatos, a deputados federais, senadores, assim como governadores e presidente. Eu vejo isso como um problema. E outro fator que é curioso dessa situação é a falta de consenso da direita em relação a quem será o candidato. O Aldo e você acabaram de expressar muito bem essa fragmentação, né, em 3 candidatos, Ratinho Júnior, o próprio Flávio Bolsonaro, talvez um outro mais, o Caiado, fala-se também do Zema, entre outros pretensos candidatos à presidência da República. Mas quanto mais essas candidaturas se fragmentarem, eu diria que é melhor para o Lula, já que além desses candidatos atacarem o presidente durante a campanha eleitoral, o presidente Lula, o que é mais do que normal, para chegar ao segundo turno, os candidatos de direita vão ter que se contrapor, ou seja, vão dar tiro amigos uns nos outros, né? E isso pode, de repente, favorecer até mesmo a possibilidade do Lula alcançar a vitória no primeiro turno, né, diante dessas oposições internas dentro da direita. Mas me parece que o caminho mais sensato, né, para a direita é buscar uma candidatura única. Mas, embora esse caminho seja muito bem possível, é preciso considerar que a direita não está totalmente coesa e unida sobre quem deveria ser o sucessor de Bolsonaro, né? Então, o Flávio Bolsonaro, já disse isso aqui em outras oportunidades, ele é visto como uma espécie de centrão dos filhos de Bolsonaro, né? O filho mais, digamos assim, sem graça, do ponto de vista da radicalidade, ou menos radical, simplesmente, né? Chegou a dizer que tomou as 2 doses de vacina, fez uma autoapresentação numa das entrevistas dizendo que é diferente do pai. Então, pode ser que nessa busca de moderação por parte de Flávio Bolsonaro haja um distanciamento daqueles bolsonaristas mais radicais, né? Esse é um ponto crucial dessa eleição, que a gente tem que abrir os olhos, né? Não, talvez não simplesmente Bolsonaro, e supostamente, né, dizendo que o Flávio Bolsonaro é o seu sucessor, isso convença todos os bolsonaristas de que devem votar necessariamente no Flávio, né? Então, existem vários gargalos, né? E outros nomes que não se ampliaram nacionalmente, né? Faltando 9 meses para as eleições, mais ou menos, o nome de Caiado é muito fraco, né? Pode ser muito forte em Goiás, mas no nível nacional é muito difícil nesse tempo conseguir essa expansão tão forte desse nome. A mesma coisa vale para o Ratinho Júnior, o Zema, ou mesmo o Tarcísio, caso ainda queira ser candidato. Então, uma candidatura dessas não se constrói do dia para a noite. Lembrando que Bolsonaro, quando foi eleito em 2018, havia anunciado no final da campanha de 2014, 4 anos antes, que seria candidato. Por menos que ele tivesse tempo de TV, espaço eleitoral, ele foi se articulando nas redes. Agora, é preciso ver se a direita, com esses candidatos, conseguiria repetir esse feito, que eu acho muito difícil, já que falta essa coesão.